Ora, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, da nossa iniciativa em discutir estrategicamente os desenvolvimentos geopolíticos e políticos do globo. Hoje temos um episódio dedicado ao conflito ucraniano e a maior parte das novidades que foram sendo detalhadas nos últimos dias e quais as consequências que eles podem acarretar para o futuro e para o imediato. Estou aqui com o Eduardo, passo-te já a palavra para também te apresentares e depois começarmos imediatamente a debater as coisas mais interessantes. Olá, Daniel. Sou o Eduardo, estamos aqui para mais um episódio e hoje vamos centrar-nos no conflito da Ucrânia, essencialmente nos últimos desenvolvimentos estrategicamente se estão a dar no terreno, bem como as implicações políticas das últimas reuniões dos ministros da Defesa da NATO, na base aérea de Ramstein, na Alemanha, bem como aquilo que saiu dos documentos estratégicos, os documentos secretos das leaks do Pentágono, não é? São coisas importantes que podem ter implicações bastante relevantes para o futuro do conflito. E acho que era importante começarmos por essas leaks, Sim, sem dúvida. Daniel. O Vamos que é tentar que achas ser deles? sumários, porque tem-se ouvido falar bastante, apesar de se calhar não se falar tanto aqui ainda em Portugal, mas de uma forma geral, um pouco por todo o globo, essas leaks têm sido bastante discutidas. Um, eu acho que destacava se calhar aqueles pontos que me parecem mais relevantes e depois vamos debatê-los um a um de forma também sumária e ver o que é que eles significam. Eu acho que aquilo que é mais relevante dos leaks é a ruptura dos estoques de munições de defesa antiaérea. Acho que isso é muito significativo. Há uma previsão de que, se nada for feito, se nada alterar, se o percurso se mantiver até fim de maio, início de junho, os estoques de defesa antiaérea, mísseis antiaéreos e por aí fora, esgotam-se. E depois debatemos já imediatamente a seguir o que é que isso quer dizer. Também há uma revelação de que os rácios de perdas de forças de ambos os lados parecem estar a favorecer as tropas russas. Falam-se de um rácio apontado de 7 mortes ucranianas para cada morte russa. Vamos ver se isso faz algum sentido ou se não será também uma extrapolação e se o valor não estará a meio, quais são as consequências que isso pode ter. Também ficamos a saber que parece que o governo sérvio já tinha fornecido armas à Ucrânia de uma forma pouco transparente ou não tão aberta a nível internacional. Sabemos claramente que o governo sérvio tem alguma proximidade ao governo russo, o que é que isso poderá implicar, mas também que o Egito estaria a pensar em fornecer bastantes munições de, se não me engano, sistemas de míssil para a Rússia, mas que o estaria também a tentar fazer de forma encoberta. Depois também ficamos a saber que parece que já existem destacamentos de forças especiais NATO, quer sejam forças especiais norte-americanas, quer sejam forças especiais francesas e do Reino Unido. O que é que isso, Lituânia, o, alguns países do Báltico também indiano. isso mesmo, o que é que isso poderá significar? E os últimos dois pontos que poderíamos tocar seria a questão de uma suposta lavagem de dinheiro de cerca de 400 milhões de dólares do pacote de ajuda humanitária que os Estados Unidos enviaram para a Ucrânia, que possivelmente terão sido desviados pelas elites ucranianas. Parece que o diretor de serviços de inteligência da CIA dos Estados Unidos, falha-me o nome concreto do senhor, mas é qualquer coisa Burns. Parece que se deslocou à Ucrânia com esse tipo de informação para avisar Zelensky de que efetivamente havia esse tipo de controlo ou de percepção dentro dos serviços de informação e que poderá ter sido aquilo que ocasionou aquela grande renovação dentro da administração ucraniana. E finalmente, também ficamos a saber por parte de um artigo do jornalista Seymour Hersh, norte-americano, que foi quem na altura noticiou que o desastre ambiental e aquilo que muitos consideram um ato de terrorismo internacional na destruição dos gasodutos do Nord Stream 1 e 2
Supostamente, de acordo com as fontes de Seymour Hersh, terá sido uma operação especial das Forças Especiais norte-americanas, com recurso a mergulhadores não especiais, mas com treino para esse tipo de operação. Seymour Hersh agora avança que a Ucrânia possivelmente estará a comprar gasóleo, diesel, aos russos a preços de desconto para continuar a manter a sua máquina de guerra em funcionamento. Se calhar, nesse sentido, começamos já por aí. O que é que isso poderá significar? O que é que isso nos diz quando comparamos com outras posturas internacionais? Se calhar também te passava a palavra, Eduardo. Estamos aqui no debate, não há necessidade de muitos formalismos, mas o que é que tu achas que poderá implicar a Ucrânia estar a comprar diretamente petróleo russo com um financiamento que vem do Ocidente? Acho que mais preocupante do que a própria compra é o reconhecimento do Ocidente que isso está a acontecer. Claro. Isto só me dá a ideia de que, acaso se confirmar, não é? Seymour Hersh é um jornalista que é conceituado, foi vencedor de prémios Pulitzer, é preciso ter isso em consideração. E são notícias que não passam nos nossos mídias, nem nos mídias mais mainstream. São coisas que nós temos acesso, pesquisamos um bocadinho mais a fundo sobre este tema, e de facto são notícias graves. O que isto me dá a sensação é que, de facto, há muita gente a lucrar com a economia de guerra. Porque se os ucranianos estão a alimentar o esforço de guerra a comprar o diesel aos russos, também estão a alimentar o esforço de guerra russo porque estão a comprar esse diesel, não é? E os americanos, tendo esse consentimento, eu não quero estar a assumir uma postura de crítica pura e dura, mas cheira-me que algumas elites cleptocratas de todos os lados estão a lucrar bastante com isso. Aliás, quem está a lucrar mais neste momento com a guerra são algumas empresas petrolíferas norte-americanas. Uma delas, já não me recordo exatamente o nome, aparentemente apresentou lucros de 400 mil milhões de dólares no ano passado, que é uma coisa bastante assustadora. Quase todas as empresas petrolíferas têm ganho imenso com este conflito, ou pelo menos com E, a turbulência económica dos mercados económicos que surgiu por parte do conflito em si. Por isso eu concordo e 100% contigo. refinamento de produtos petrolíferos. Eu acho que isto só sinaliza uma hipocrisia gigantesca, porque de facto esta guerra é pintada como uma guerra do bem contra o mal, da autocracia contra a democracia, e no fundo, se este tipo de situações estão de facto a ocorrer, não é? Ainda temos de trabalhar um bocadinho no campo das suposições e na Claro, claro. possibilidade, a chamada dúvida plausível, não é? Sim. Pode acontecer, pode não Mas acontecer. pelo menos termos a capacidade e a flexibilidade Sim, sim. intelectual de percepcionar se isso realmente acontecer, quais são as consequências. Porque depois a verdade acaba sempre por vir ao de cima, seja agora, seja mais tarde, mas se nós já tivermos pelo menos a noção do que é que isso implica, já poderemos estar mais preparados para depois lidar com as consequências ou tentar avançar com soluções. Sim, mas Isto, continua. para mim, desvirtua toda esta lógica de separação manicaísta das partes e que se está a criar, esta narrativa que se está a criar, sobretudo dos dois lados, não é? No fundo, Uhum, mas nós que estamos aqui envolvidos no Ocidente, esta lógica de que temos que salvaguardar a democracia ucraniana da autocracia russa, uhum, porque as fronteiras da Europa não começam nas fronteiras nem da NATO nem da União Europeia, mas mais à frente, não é? uhum. E estar a atacar a Ucrânia, estar a atacar as fronteiras da Europa, de facto, isto só demonstra uma hipocrisia gigantesca, Uhum. que o Zelensky se tem esforçado de forma extensiva e intensiva num programa de relações públicas desde o início da guerra, que não dá descanso, é diário. O Zelensky é um homem que gosta muito das câmaras, não é? É um homem que O gosta seu muito do. passado como, Exato. como media figure em si acho que é fundamental e central para esse tipo de percepção. Eu acho até que, se tu me permites esta análise, a guerra foi sempre travada em dois campos. É sempre travada. O campo efetivo no terreno e o campo da informação. E eu acho que podemos sempre afirmar que no campo da informação a Ucrânia levou sempre uma vantagem muito grande, até pela postura do Ocidente em proibir as informações russas, proibir a propaganda russa logo à partida. Eu não iria estar aqui a concordar com a divulgação de propaganda, mas
não divulgando sequer os mídia russos, nós não conseguimos ter uma contraposição de factos, não conseguimos Claro, sequer claro, percepcionar a visão do claro, outro. Sempre me opus a isso por uma questão de princípio. Uh, claro. mas É sempre essa efetivamente posição, sabemos o que é que está a ser divulgado do outro lado, não é? Nós não temos acesso a as essa percepções, informação. às vezes, até se efetivamente a percepção é de que querem continuar o conflito, se não, se veem algo que nós vemos como uma vitória, como uma derrota, se veem qualquer outra coisa como uma vitória quando nós nem sequer vemos como derrota. Quer dizer, eu acho que o nevoeiro de guerra existe sempre, mas quando nós fechamos os olhos ou quando impedimos que a maior parte das informações cheguem até nós, ele torna-se ainda maior. Até porque, assim, as informações têm que chegar de todo lado e temos que ser nós criticamente a avaliá-las com as nossas Exatamente. capacidades intelectuais. Acho que Eu esse é eu sempre o só melhor. acrescentaria aqui duas coisas Sim, sim, relativamente a força, este força, assunto, claro. até para o fecharmos, para não andarmos muito aqui Uhum, envolvidos até em teorias da conspiração. claro. A primeira mentira que se conta em guerra é nós mesmos, não é? E assumir uma posição que às vezes não é só para. Porque, tal como o Maquiavel disse, nós julgamos muito mais facilmente pelo parecer do que pelo ser. Precisamente. Uh, e são as aparências que contam, não é o que é na realidade. E isto pode ser, lá está, uma manobra de relações públicas para disfarçar reais intenções que estejam por trás. Não digo que há aqui um concluio entre os dois regimes para haver ali lucros de oligarquias e Mas das nunca se elites pode políticas. descartar isso à partida também. É Exatamente. isso. E a Ucrânia, por muito que se invista na conquista de uma vitória no terreno, essa vitória será necessariamente sempre uma vitória pírrica, não só em termos Isso mesmo. da destruição do país, que já se vê em todos os sentidos, ah, mas até da alavancagem internacional que a Ucrânia vai ter, porque nós vamos ver como é que isto se vai desenvolver. E eu acho que é importante pegarmos agora nos outros pontos, porque acrescentam camadas Permite-me a esta só, questão. permite-me só então finalizar este ponto e tirar só aqui duas ideias, que é, efetivamente falas de uma vitória pírrica, podemos também analisar até que ponto o pós-guerra pode ser lucrativo para a Europa. Eu se calhar deixava isso mais para o fim, mas acho que vamos beber muito e compreender ainda melhor esta questão, porque na minha perspectiva eu acho que existe também aqui um, um género de interesse em fazer ou imitar aquilo que a China fez com a sua Belt and Road Initiative, ou seja, a Belt and Road tem objetivos estratégicos muito amplos e bem determinados também, mas a Belt and Road serviu também como uma fonte de escoamento de mão de obra que a China começava a ter dificuldade em aplicar no que toca à construção civil. A China que desenvolveu Sim, sim, muito o seu mercado interno através da construção civil e que exportou depois essa mão de obra para projetos externos, projetos Belt and Road, mas que tinham que usar mão de obra chinesa, fosse em partes, em blocos, em cotas ou na sua totalidade. Eu acho que a Europa aqui também se perspectiva, dada a sua proximidade, como o mercado que pode exportar mão de obra para a reconstrução da Ucrânia e lucrar com isso a longo prazo com concedimento de empréstimos, como a China fez para o governo ucraniano. Nesse sentido, acho que podemos debater isso um bocadinho mais para a frente, mas também concluir esta questão do fornecimento de petróleo russo para a Ucrânia, aqui com uma imagem do artigo de Seymour Hersh, onde ele afirma que efetivamente Zelensky has been buying discount diesel from the Russians, ou seja, Hersh, com a sua reputação, com uma reputação de ter sempre pelo menos três fontes para cada afirmação que revela, anuncia de que o Zelensky, a administração de Zelensky, a Ucrânia, de um sentido lato, tem comprado o diesel a desconto por parte dos russos. Também afirma que durante a guerra no Afeganistão os Estados Unidos estimavam que lhes custava cerca de $400 transportar cada barril de petróleo para o Afeganistão através dos portos do Paquistão. Ele não consegue estimar qual será o custo real de cada barril para a Ucrânia, mas acho que aquilo que se revela efetivamente é que a Europa, o Ocidente, tenta apoiar e suportar o esforço de guerra ucraniano, mas não o consegue por meios próprios. Ou seja, até numa questão energética se revela a fragilidade da Europa, que teve que continuar a comprar gás e petróleo russo
mas esse já misturado e diluído noutro tipo de petróleos através de países intermediários e terceiros como a Índia, como a China, como a Turquia, e como isso também se revela efetivamente no terreno de combate e no terreno de guerra, onde a própria energia continua a vir do grande parceiro energético que a Europa sempre teve e que capturava de uma forma estratégica a Europa, que foi a Rússia. Eu acho que finalizamos esse ponto dessa forma, ou seja, E mais uma continua porque vez, os números não aumentem, não é? Apesar das sanções que foram aplicadas, e nós temos vindo a reforçar esse ponto, o gás natural líquido que a Europa tem comprado à Rússia tem aumentado. Passámos de 16 mil milhões de metros cúbicos em 2021 para 22 metros cúbicos 22 mil milhões de metros sim, cúbicos sim. em 2022. A energia nuclear também. Esse, E esse grip como tudo que isso a ou Rússia ficou de tem sobre a fora Europa, esse. das sanções ou foi articulado de forma a que mesmo as sanções não impedissem completamente esses fluxos, quer energéticos, quer alimentares, quer Foi, de commodities, no fundo. na minha perspectiva, foi um erro estratégico para a Europa, já em si, aplicar sanções aos recursos energéticos russos, porque acharam que iriam mutilar a economia russa, quando no fundo foram as economias europeias a padecer mais com isso, não é? Pois. E Ainda temos uma temos até economia russa a dados. sustentar, seja por meios ilegais ou ilegais, Uhum. seja por apoio de alguns países que têm uma posição assim mais shady no meio deste conflito, Até que porque gostam de sabemos fazer essa que posição dos intermediária. 300 mil milhões de dólares em divisas russos que estavam em bancos europeus onde havia Há investimento congelados, russo sim. e foram congelados, apenas 30 mil milhões foram capturados até o momento, parece que o resto se perdeu. A economia russa continua de uma forma ou outra a recuperar dos grandes valores de inflação. Parece que a inflação está em valores muito menores do que aqueles que se verificam na Europa, de uma forma geral. Por isso eu concordo contigo que efetivamente uma pessoa quando entra num conflito tem que tentar antecipar se o mesmo vai trazer mais benefícios do que malefícios. Eu acho que se calhar a Europa não conseguiu ter um cálculo tão preciso quanto aquele que se calhar desejaria na altura. Permite mais a pressão da resposta coletiva concertada, que não foi, não é? Uhum. Ainda, desde o início da guerra que vemos divisões no seio da União Europeia sobre como abordar esta questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, foi mais essa preocupação do que propriamente um racional mais estratégico e pragmático a vir ao de cima, não é? Se calhar nesse Quase que pôr sentido, então de até superioridade falávamos. moral, Uhum. o terreno da Falávamos superioridade. da questão também dos 400 milhões de dólares que parecem ter sido desviados, extraviados. Eu não quero que as minhas palavras tenham um sentido pejorativo ou que transpareçam algum tipo de julgamento de valor. Não é isso que estou aqui a tentar fazer. Sabe-se perfeitamente que em qualquer conflito, devido ao caos e à tensão instalada, os processos administrativos não correm da melhor forma, mas também sabemos que antes da guerra rebentar, a Ucrânia era considerada um dos estados mais com Mais maiores corrupto. taxas de corrupção interna. Não seria não seria nenhuma surpresa que houvesse esses desvios, mas parece que efetivamente toda aquela corte e o rolar de cabeças a nível da administração, pessoas a serem despromovidas, demitidas e por aí fora, parece que efetivamente foi motivado nesse sentido. Achas que há aqui algum tipo de consideração estratégica que deva ser decidida sobre o assunto ou é apenas de esperar que exista este tipo de desvios? É como tu dizes, neste momento estamos aqui a trabalhar um bocadinho no campo das probabilidades, não é? Do plausível, o que é que pode ser ou não. E no meio da confusão da guerra é difícil ainda discernir muito bem o que é que se está a passar, o porquê das coisas estarem a acontecer, essas demissões em massa no governo ucraniano, de desvios de dinheiro, que supostamente a CIA tem noção e tem feito pressão sobre o Zelensky para demitir alguns dos membros do seu gabinete de governo por forma quase que. Opa, também não quero estar aqui a utilizar expressões que impliquem os vezes de valor, mas encobrir esta situação toda, quase que os bodes expiatórios a serem arranjados, Ou não é? pelo menos limpar ex Um bocadinho a post imagem. facto, não é?
Ou Sim, seja, sim, sim. perceber que isto pode vir à baila, mas se vier à baila, pronto, nós limpamos. E Mas quem mais estava uma vez estamos a aqui a prevaricar trabalhar foi muito, removido. estamos a trabalhar muito no campo das exposições. Uhum, ok. eh, e é um Talvez bocado então. esse o campo dos documentos secretos do Pentágono, não é? E Sim, desses sim. aspectos que nós. Porque há uma. Os Estados Unidos reconhecem que alguns dos documentos são reais, que outros são forjados, não revelam quais. Por vezes até podem ser todos os documentos reais, mas pode haver alterações ou modificações ou Sim, sim, sim. extrapolações do conteúdo. E Um, relativamente ao conflito da Ucrânia, há documentos muito importantes. uhum, Acho que era importante falarmos da questão dos estoques de munições sem dúvida, antiaéreas, não é? sem Das dúvida. defesas antiaéreas ucranianas, aquilo do rácio dos mortos. Eu Acho que o acho que Daniel podemos falar faz dos mais dois perguntas nesse assunto, combinados, porque está eles sempre muito traçam um cenário, uma projeção para o futuro que é efetivamente preocupante, não é? Eu acho que também podemos revelar aqui num instante a situação à volta de Bakhmut, onde através deste mapa que é atualizado ao momento em direto e que devido à proximidade do regime ucraniano podemos tomá-lo não como 100% certo, mas como mais próximo da realidade do que se estará a passar, salvaguardando os interesses do Ocidente, como é óbvio, mas conseguimos ver que o conflito em Bakhmut continua bastante aceso. Para quem nos está a ver a imagem e para quem não está a ver, nós conseguimos ver alguns símbolos de armas ligeiras que revelam conflitos de infantaria e depois conseguimos ver aquilo que parecem ser representações de pequenos mísseis como ataques de bombardeamento, quer seja de artilharia, quer seja de rockets. Nesse sentido, parece que Bakhmut continua bastante ativo, parece que a própria linha férrea já foi conquistada pelos russos, esta mancha vermelha que nós vemos no mapa representa o território controlado pela Rússia já, e continuamos a ver que, por exemplo, as grandes estradas de acesso continuam sob controlo ou sobre o alcance das munições russas, por isso Bakhmut continua sobre grande pressão. E porque é que eu falei de Bakhmut, agora voltando aqui um pouco outra vez até nós, porque é que eu falei de Bakhmut? Porque estes leaks relativamente aos toques e aos rácios de mortes traçam este panorama um pouco mais sombrio que parecia que até há pouco tempo os grandes meios de comunicação social o afastavam, davam-nos sempre conta de que efetivamente o combate em Bakhmut e em Avdiivka, que são as grandes duas locais onde os russos estão a fazer os caldeirões, os cercos modernos, que diziam que apesar do combate estar a ser bastante duro, bastante sangrento, que a Ucrânia continuava a ter bastantes perspectivas positivas de conseguir lançar uma contraofensiva e de conseguir conquistar e derrotar os russos no campo de batalha. O problema é que com o fim de estoques de defesa antiaérea, os russos conseguem implementar aquilo que se chama de supremacia aérea, ou seja, controlam os céus sem grande ameaça de perdas significativas, quer de contingentes da Força Aérea, quer dos equipamentos usados. E ao mesmo tempo também temos essa ideia de que os rácios de mortes favorecem o Estado com maior número populacional. Sabemos que a Rússia tem um número populacional que excedem várias vezes a população ucraniana. A população ucraniana que possivelmente neste momento já estará reduzida devido às grandes vagas de refugiados que saíram do Estado logo no início do conflito. E que é assim, não podemos confiar, lá está, nós trabalhamos sobre essa suposição, mas podemos ter ideias estratégicas que nascem dessas informações e mesmo que não se verifique uma perda de 7 ucranianos para cada perda de um russo no campo de batalha, mesmo que isso seja um valor pela metade, 3 4 ucranianos por cada russo, se os russos têm 3 ou 4 vezes mais população que os ucranianos, é o uh, que eu o fim está traçado, não é? Não há grande volta a dar. E É isso ao isso, mesmo e tempo. o Bakhmut é esse sinal simbólico da resiliência ucraniana, não é? Uhum, É o símbolo da resistência nacional, um bocadinho a lembrar Stalingrado na Segunda Guerra Mundial, não é? precisamente. A importância estratégica de Bakhmut
no plano do teatro de conflito, do teatro de operações, de uma vista generalizada, não é assim tão relevante. Não é Mas sim, tão relevante, mas há algumas considerações, porque considera-se que Bakhmut será dos últimos redutos citadinos e onde a geografia permite uma defesa efetiva e prolongada das linhas de confronto. Ou seja, a seguir a Bakhmut teremos aquilo, eu posso voltar aqui ao mapa, aquilo que eles dizem como Chassiviar, aqui nesta zona, onde também tem sido bombardeado, e depois a partir de Chassiviar será já o último ponto de resistência. Teremos depois Druskivka e por aí vai, mas já começaremos a falar da própria planície até sim, depois ao rio de realmente. Dnieper. Um, e será aí já muito mais difícil impedir que se manifeste aquilo que os exércitos de Hitler conseguiram fazer, chamada a Blitzkrieg, em que conseguimos capturar território de forma bastante rápida com operações relâmpago. Quando temos grandes aglomerados citadinos e populacionais, isso não tende a acontecer porque é um obstáculo geográfico a esse tipo de confronto, e daí os confrontos terem acalmado e ficado um pouco mais estáticos. Mas sim, mas Bakhmut tem esse grande aspecto um, reputacional, moral, Sim, sim, nacional. isso, E esta articulação entre o rácio de mortes, como tu dizes, os valores até podem não ser exatamente esses, mas nem que seja metade, já em si é significativo, devido à claro, superioridade populacional e demográfica dos russos. E a potencialidade da superioridade aérea no terreno dos russos, com o esgotamento das defesas antiaéreas ucranianas, prevê-se que a contraofensiva russa agora, com a primavera barra início do verão, possa ser uma contraofensiva muito mais suave, não é? Lembra um bocado, mais uma vez também reminiscente da lógica da Segunda Guerra Mundial, a Battle of the Bulge nas Ardenas, quando os nazis tentam a sua última grande ofensiva em 1945, que inicialmente essa ofensiva tem sucesso porque o clima esteve do lado deles, porque a superioridade aérea estava claramente do lado dos aliados, e uma vez o clima limpo, essa contraofensiva saiu completamente gorada e os últimos resquícios da Wehrmacht em território alemão foram praticamente todos aniquilados. Portanto, conquistar essa superioridade aérea tem uma importância estratégica vital para o futuro deste conflito. E se efetivamente isso se verificar, pode ser um passo fundamental para as forças ucranianas uh, serem quase que forçadas aos seus últimos momentos de resistência, não quero, mas sobretudo nesses pontos em que tu mencionaste, Daniel. Agora, a planície até o rio de Dnieper, uh, e será importantíssimo para os russos, até para perderem menos efetivos do que aquilo que desejam, não é? claro. Ter essa superioridade aérea. Isso será E muito até porque importante. sabemos, recuperando essa ideia da questão da Segunda Guerra Mundial, sabemos perfeitamente que a supremacia aérea tem efeitos na moral dos próprios soldados. Houve já estudos feitos que demonstram que a supremacia aérea não garantia um número de mortes muito grande por si só, ou seja, quando se falava de close air support, ou seja, operações de apoio direto às unidades no terreno, isso aumentava a eficácia e o número de mortes, mas por si só o uso de força aérea isolada não era que criasse um número de mortes significativo ou assoberbante. A questão era que a moral caía de tal forma de que as tropas tornavam-se quase estáticas. Os Sim. movimentos de ofensiva contra ofensiva, ataque contra ataque, começavam E a as ficar linhas de congelados. reabastecimento, as linhas de Sim, sim. reabastecimento de combustível, de Linhas de alimentos ficaram comunicação, todas tudo isso pode cortadas. ser cortado com a supremacia aérea de uma forma muito Sim, mais sim. E a fácil. supremacia aérea, essa ideia do impacto moral, não é? Sim. Nós também, quando olhamos para a Segunda Guerra Mundial, lembramos-nos das cidades alemãs mártires, que foram Hamburgo, Dresden, que foram vítimas dos bombardeamentos em massa dos aliados, que já se veio. São bombardeamentos indiscriminados, não estratégicos, não, que essas E que cidades mataram comecem muitos muito bem civis. em termos estratégicos, que já são considerados crimes de guerra também, não nos podemos esquecer que os aliados também os cometeram, Sim, sim. e foram importantes para o quebrar da moral alemã, não é? Uhum. Uh,
Por exemplo, a cidade de Hamburgo foi deitada ao chão praticamente em 90%. É uma E coisa Dresden foi assustadora. bombardeada com bombas de fósforo branco para incendiar e arder por completo, sim. Eu acho que, infelizmente, é sempre uma consequência de qualquer conflito. Os crimes de guerra tendem a acontecer. E, efetivamente o conflito da Ucrânia com a Rússia faz muitas vezes relembrar as lições que deveriam ter sido aprendidas, se calhar, de forma muito mais absoluta de ambas as partes, quer do Ocidente, quer da Rússia também, porque a Rússia também comete os seus crimes de guerra e também muitas vezes leva a uma matança maior do que aquela que seria desejada, e acho que a matança desejada é sempre zero. Eu acho que nisso aí também conseguimos concordar ambos sem grandes problemas morais. Mas acho que efetivamente é isso que tu dizes. Com este tipo de alteração estratégica, tática e operacional, poderemos estar perante um movimento de inversão daquilo que é a guerra no terreno, ou seja, efetivamente de uma superiorização das forças russas sem uma capacidade de resposta efetiva dos ucranianos. Mas ainda virá certamente a contraofensiva ucraniana e também poderemos tirar conclusões a partir daí. Só que eu agora faria a ponte para outras alegadas posições e afirmações que saem dos leaks e informações que saíram Uhum. de, por exemplo, a pressão dos Estados Unidos da América para alguns aliados, como Israel e Coreia do Sul, que se têm inibido de participar militarmente no conflito, apesar de prestarem algum auxílio humanitário e económico ao povo ucraniano, sobretudo. Eu talvez Neste acrescentaria para detalhares sentido, também a questão das munições emprestadas por parte da Coreia do Sul, que também parece ser sim, um sim, desenvolvimento interessante. Mas força, força. sim. Para pegar nessa ponte, não é? Porque se aparentemente as forças ucranianas estão a ficar esgotadas a nível do combate de defesa antiaérea, também estão a ficar esgotadas ao nível das munições em geral, não é? Do Uhum, equipamento uhum, militar em geral. Apesar de vermos essa mobilização do Ocidente para o envio de tanques, também vimos esta semana os Patriots alemães a irem para o terreno, uhum, os Leopards já estão no terreno, todas essas questões. Nesses leaks saiu a informação que a administração americana e os serviços de inteligência americanos têm pressionado alguns aliados norte-americanos, como a Coreia do Sul e Israel, que têm capacidades militares até bastante assinaláveis. Sublinho que Israel uh, é um exército, tem uma capacidade de desenvolvimento militar muito acima da média, até para o tamanho do país que tem. A Coreia do Sul, neste momento, já é o 10º maior exportador de armas a nível mundial. Em 2022, acho que aumentou a produção em 140%. Neste momento, investe 17 mil milhões de dólares em defesa, que é uma coisa assustadora. uhum. E esta semana, o primeiro-ministro sul-coreano, o presidente, não quero estar aqui enganado, veio dizer que a Coreia do Sul abria-se a dar assistência militar à Ucrânia no caso de uma grande ofensiva contra civis por parte dos russos. Isto deixa muitas questões em aberto. O que é essa grande ofensiva contra civis? De facto, grandes ataques dos russos contra os civis já aconteceram. A Coreia do Sul, por um lado, na minha perspectiva, está a mostrar esta posição ambivalente, não é? Não pôr os ovos todos no mesmo cesto. Por um lado, mostra-se aberta à cooperação perante a pressão dos seus aliados norte-americanos. Mas também Por não outro, define também não quer dizer à concretamente qual Rússia, é os mecanismos que desencadeiam exatamente. a ação, não é? Por outro lado, não quer dizer à Rússia que quer pressionar. Também é importante salientar que os americanos andam a comprar munições à Coreia do Sul, visto que os seus estoques de munições de Javelins, HIMARS estão a ficar cada vez mais reduzidos, para fazerem essa revenda, supõe-se, para o terreno na Ucrânia. A Rússia, relativamente a estas declarações do presidente sul-coreano, já veio dizer que aumentaria o seu apoio à Coreia do Norte caso a Coreia do Sul se envolvesse diretamente no conflito. Claro. Portanto, estas implicações geoestratégicas também podem inibir um bocado a Coreia do Sul, de facto, ter esta postura. Vamos ver como é que isto se desenvolve no futuro. Israel, também, devido a algumas notícias que eu estive a ler, também já se mostrou oferecer um sistema de defesa O de Iron alerta Dome. antimísseis à Ucrânia em maio, a partir de maio, Uhum. um sistema de alerta antimísseis. Ok. Será a primeira vez que Israel se envolverá diretamente no conflito com ajuda, com equipamento militar, Uhum. que pode ter uso dual, não é? Mas isto é um equipamento essencialmente militar. E mais uma vez nos leaks vimos as pressões que os Estados Unidos procuraram fazer sobre a administração de Netanyahu e nas administrações anteriores para Israel fornecer armamento. Sim.
com o Também é, apoio às grandes massas em protesto contra o governo Netanyahu, sim, sim, que é um esses, protesto aliás, legítimo e que põe em causa a integridade da democracia israelita, exatamente, mas que exatamente. tem influência e ingerência externa por parte dos Estados Unidos, se os documentos também forem verdadeiros, Esses claro. documentos também alegam que é a própria Mossad, os serviços secretos israelitas, os famosíssimos serviços secretos israelitas, que estão um bocadinho por trás disto. Se em concluio com a CIA, se em concluio com outros grupos, outras facções que eh, querem semear esta ideia de que. Porque os Estados Unidos e Israel têm essa relação estratégica importantíssima, mas mantida num equilíbrio delicado. Claro, Porque se Israel desvirtua aquilo que é a lógica de que é o único regime democrático estilo ocidental no seio do Médio Oriente, que está rodeado por regimes islâmicos e árabes que não têm bem esse formato, se desvirtua esta lógica, como neste momento essas reformas do sistema judicial que o governo Netanyahu quer levar para a frente ameaça fazer, para os Estados Unidos fica mais difícil de legitimar o o seu apoio apoio militar a direto, Israel, que é substantivo, são 3,8 mil milhões todos os anos, e a lógica de que está ali um Estado, uma democracia que nós queremos proteger. claro. Há outras implicações aqui por trás, não vale a pena entrarmos nesses desenvolvimentos, mas isto é importante porque é uma questão de respeitabilidade internacional e de proteção da imagem da relação dos Estados Unidos da América com Israel. Porque eu arrisco-me a dizer que, naturalmente, que os Estados Unidos e Israel têm relações fortes a nível económico desde o final da Segunda Guerra, mas essencialmente desde a Guerra dos Seis Dias, na década de 60, onde se provou a importância estratégica de Israel na rota do nacionalismo árabe, não é? Uhum. O nasserismo que foi finalmente É isso derrotado. mesmo, sem dúvida. Nunca as relações Israel e Estados Unidos estiveram tão crispadas como estão neste momento, Uhum. porque não só nunca Israel teve um governo tão extremado nas suas posições ortodoxas, religiosas ou ortodoxas, como o tratamento do povo palestiniano e esta ameaça da desvirtuação da democracia israelita. Isto será difícil e será uma corda muito difícil de balancear na relação entre os Estados Unidos e Israel e será importante estarmos atentos a isso no futuro. Claro. E depois também há outras considerações com o envolvimento da China no local, no Médio Oriente, mas se calhar deixamos isso A para outra Rússia altura, também. para também detalhar de uma forma mais concreta e com Sim, mais sim, sim. tempo. Eu Se acho calhar, que força, Eduardo. é importante também, só na questão dos países, importância dos leaks, o Egito, não é? Sim, Mas falando, continuando a falar de aliados norte-americanos, até antes do Egito, alegadamente de acordo com os leaks, o grupo Wagner esteve na Turquia não só a pedir alguns suplementos a nível de armamento, mas à procura de novos recrutos, sendo a Turquia membro da NATO, e tendo essa posição tão ambivalente dentro do conflito, não é? Sabemos que o comércio entre a Rússia e a Turquia aumentou em 200% desde o início da guerra. e se Sabemos que a perspectivam como Turquia, um hub energético para fornecer a Europa para a Europa, também, para a Europa, como tu disseste, a Turquia está aqui uma espécie de um intermediário entre a venda de combustível russo para a Europa e não. já é o Tendo esta intermediário a postura nível de ambivalente, refugiados do Médio Oriente. A Turquia assume aqui uma grande exatamente, importância neste momento, sim. está importante. Até que ponto isto terá algum impacto, sobretudo porque a Turquia está em risco, está em risco, está numa situação económica grave e está em vias de ter eleições. E como sabemos, o partido da oposição, que é uma coligação da oposição que se ali organizou, tem uma postura um bocadinho mais pragmática relativamente à guerra. Uh, Vai ser importante vermos o futuro dos Uhum, desenvolvimentos, quando a Turquia é tão importante como país da NATO, não é? sim. Vai ser importante vermos estes desenvolvimentos. O Egito, como eu iria falar, e até me interrompi na minha própria ideia com a Turquia, a ideia é que estes leaks revelam de que altos representantes do governo egípcio tinham falado com altos representantes do governo russo para o fornecimento de 40 mil rockets, Uhum, uhum. para a posição de estoque dos russos. Como sabemos, os russos têm beneficiado dos drones e algumas munições do Irão. Há quem alegue que a Coreia do Norte também esteja a dar esse apoio logístico, assim como a China, mas a China aparentemente só está a dar equipamento que pode ter uso dual, não é? Que Pois, é civil, que é militar, podem e mais afirmar a nível apoio de peças, civil apenas, sim. sistemas de navegação, reposição de peças e de armamentos e de armaduras. Uhum, Nada mais do que isso, não, armamento diretamente local. uhum. Vamos ver se isto, mais uma vez, as autoridades egípcias negaram que isto de alguma forma aconteceu. É importante termos isto em consideração. Os Emirados Árabes Unidos também têm aqui algo a dizer no meio deste conflito. Aparentemente, o FSB, os serviços secretos russos, estão
a trabalhar de forma próxima com os serviços de segurança dos Emirados Árabes Unidos. Como sabemos, neste momento, a maior parte dos oligarcas russos deslocaram-se para o Dubai. Uh, e o mercado imobiliário no Dubai está a explodir, muito devido aos investimentos dos oligarcas russos. Também se suspeita que o Dubai tem sido um hub de proteção do investimento não só destes oligarcas, mas do próprio grupo Wagner. Tem Uhum. ajudado, por exemplo, com serviços de transporte, com o armazenamento de algum do ouro que o grupo Wagner retira dos teatros de conflito onde se encontra envolvido, sobretudo em África. Em África, claro. Portanto, vemos estes países que, por um lado, são aliados norte-americanos. Por exemplo, os Emirados Árabes Unidos também iriam receber, acho que era, e não me quero estar a enganar, 40 F-35 norte-americanos. Havia um acordo em 2021, não sei como é que isso está um bocadinho em stand-by. Uhum. Temos aqui alguns países aliados norte-americanos que estão a assumir uma postura mais autónoma. E quase como uma ambivalência estratégica, não é? Tentarem É lucrar de ambos os lados o máximo um possível. bocado um sintoma da multipolaridade que se está a gerar como resultado deste conflito e um E quase bocado um como sintoma. o ressurgimento do movimento não alinhado, não é? Não É, diretamente porque eles se alinham quase mutuamente, mas no sim, fundo. sim. Aquela lógica de que ideologicamente até alguns destes países se posicionam num determinado lado, Uhum. mas em termos da prática, o racional estratégico, Real política a ao máximo. estrutura é assim um bocadinho ambivalente. Eu acho que isto são os aspectos a salientar destes países. Daniel, eu acho também importante falarmos, e tu mencionaste isso na introdução do nosso episódio de Uhum. hoje, das forças especiais que estão no terreno, Sem dos dúvida. países. Eu acho que Quais é que podem ser as implicações da presença dessas forças especiais? há Que tipo de várias. missões elas poderão estar a realizar? Há várias. Primeiro, ter sempre a noção de que forças especiais não são normalmente conselheiros ou intermediários de treino. Normalmente, as forças especiais, devido ao tipo de investimento que recebem e ao treino a que estão sempre expostos, têm um grande potencial da ação no terreno e não são empregadas em tipo de missões que não exijam esse tipo de potencial e capacidades. Por isso, à partida, se efetivamente lá está, se isto se tratarem de informações reais, o que parece ser, até porque já há uns meses atrás os russos tinham afirmado que haviam tropas especiais destacadas para o terreno na Ucrânia e que estariam em combate direto, então aquilo que temos primeiro é um envolvimento direto do Ocidente sem nenhum tipo de declaração de guerra, não é? Isso também é bastante grave. Segundo, temos uma questão muito complicada que acaba ainda por ser um pouco minorada pela questão das forças especiais serem sempre contingentes bastante restritos e diminutos, por isso a perda de homens não será em números elevados que despertam as atitudes da opinião pública, ou seja, que acabam por quebrar com qualquer tipo de abafamento por parte das elites políticas, mas se isso ocorre, temos perda de tropas NATO ou Ocidente no território que pode voltar a escalar o conflito ou pelo menos exigir uma intervenção mais direta no mesmo. Eu acho que é grave, é muito grave se isto acontecer. É grave pelo princípio de nos estarmos a envolver e a imiscuir num conflito sem nos declararmos como parte integrante do mesmo, não é? Apesar de eu acho também um pouco, se calhar, como aquilo que vamos falar um pouco mais à frente, sobre as palavras de Lula da Silva enquanto ele está aqui a visitar o território português e mesmo antes da visita em si, um, que é a ideia que ressalta de que fornecer armamento, fornecer ajuda direta acaba quase por ser uma integração indireta do conflito, não é? Acabamos sempre por torcer por um dos lados e declararmos sobre ele. Mas de uma forma geral, acho que é isso. Primeiro, esse tipo de coisas terem sido feitas de forma secreta, ou seja, esse tipo de destacamento e recurso à força direta de uma forma não aberta e transparente perante as populações, porque eu acho que a entrada num conflito também deve partir sobre o princípio democrático, não é? E ao mesmo tempo, o grande problema que é a perda efetiva desses contingentes, desses pessoais, desses efetivos pessoais altamente treinados e quais são as repercussões depois internas dentro de cada Estado e o que é que isso pode declarar.
Ao mesmo Sim, porque tempo, força, os força. contingentes levam a cabo, como tu dizes, não é? Não são contingentes de apoio logístico necessariamente, não é? São mais especializados em missões específicas não só com alto teor secreto, na sua generalidade, mas com alto teor de dificuldade. Portanto, até essa Lembrámos-nos, por perda de exemplo, pode ser mais reduzida, mas são forças especiais, não é? claro, lembrámos-nos da ofensiva contra Osama Bin Laden, em que os SEALs foram utilizados e durante 2 horas levaram a cabo uma missão altamente secreta, sem nenhum tipo de declaração de guerra, nem informação do Paquistão de que iria ocorrer uma operação militar no seu território por parte de um Estado terceiro. E efetivamente a sua alta capacidade em que conseguiram eliminar o objetivo e cumprir toda a missão durante 2 horas sem grandes perdas, mas o que ressaltou na altura foi esse sabor amargo pelo uso de força militar sem nenhum tipo de transparência e pronto, e o que é que isso acarreta, porque Declaração formal de guerra. sim, sim, sim. E é aquilo que tu dizes. Eu acho muito difícil este tipo de forças estarem destacadas para qualquer tipo de apoio logístico, treino, conselhia, observação militar, porque isso normalmente está destacado para o tipo de forças que não estão treinadas para o conflito de uma forma tão intensa, não é? As linhas de abastecimento e logística são sempre linhas secundárias que têm treinos muito mais diminutos. O seu próprio tipo de armamento é muito mais escasso, porque se prioriza muito mais o movimento e o levar Sim, a sim. cabo da operação logística em si. Por isso, acho que efetivamente temos aqui a comprovar-se quase um, fundamentar dos argumentos da parte da retórica russa de que o Ocidente também deseja este conflito e que o nutre de forma ativa. E acho que nisso aí poderíamos ter evitado dar a superioridade moral ou legitimação desse argumento russo. Podemos então, se calhar, passar para as últimas partes do episódio, que também tentaremos fazer aqui uma análise rápida de outras questões. Por exemplo, temos a reunião em Ramstein e que também tem aqui algumas conclusões interessantes que vamos abordar de forma muito rápida. Temos a questão do Ártico e do Mar Negro, o que é que se estará a passar nesses territórios marítimos. Também já começa a haver aqui algum tipo de burburinho que os ucranianos podem já estar a preparar-se para o início da contraofensiva. Temos a questão que já também detalhei de Lula, mas se calhar fazemos só mesmo uma análise final, quais são os pontos centrais que o presidente brasileiro defende e que continua a defender dentro do nosso território. Podemos também só fazer um comentário estratégico da adesão da Finlândia à NATO, porque o episódio já vai longo e não queremos sobrecarregar a audiência, mas só para termos aqui uma ideia do que é que isso pode representar. E de uma forma geral, também já falámos anteriormente, a questão das divisões dentro da Europa. A Europa também parece que começa a preparar-se para impor sanções à Hungria e ao Chipre, estados que também, pela sua natureza e pelo seu registro histórico, não estão tão alinhados com o Ocidente quanto isso, no que toca à responsabilização russa e à censura à administração russa. Se calhar começávamos pela questão de Rammstein, que será aquela que nos deverá levar mais tempo, mas também temos que o fazer uma análise mesmo muito rápida nesse Sim, sentido. Força, Eduardo. eu em Ramstein só falaria de duas coisas. Ramstein, não é? Na base aérea de Ramstein, na Uhum, Alemanha, uhum, são ministros da Defesa da NATO. uhum. Eu apontaria para duas coisas. A assinatura de um memorando de entendimento entre a Alemanha, a Polónia e a Ucrânia para estabelecer na Polónia uma base de reparação da frota do Leopard 2, Isso, precisamente. que era um bocado uma questão que desde o início se tinha levantado, os componentes para reparar os potenciais tanques Leopard que iriam ser enviados para a Ucrânia, onde é que esses componentes iriam estar, em que formato é que iriam aparecer, E se os e próprios a ucranianos sequência de teriam combate. infraestrutura para reparar em si, não é? Porque não se Exatamente. repara um tanque no meio de um descampada, não é? É preciso equipamento especializado uh, e, e, e pessoas treinadas para o caso. Mas força, desculpa interromper. O que os Estados Unidos vão começar a treinar os soldados ucranianos na utilização dos M1 Abrams no espaço de semanas. Uhum.
que são tanques também muito difíceis de operar, até comparativamente aos tanques da era soviética que são utilizados pelos ucranianos. Uhum. Que muitos suspeitam que a formação não é assim tão rápida quanto isso, portanto vamos ver como é que isso vai desenvolver no terreno. E são tanques Mas também. Força, força. mais do que tudo, Rammstein, eu quero salientar e deixo esta questão das implicações, mais em termos de técnicas militares para ti, Daniel, tu estás mais dentro disso e Uhum. gostas mais, exploras mais isso. Eu gostava mais de salientar as declarações do secretário-geral da NATO, Stoltenberg, Uhum. sobre a ideia de que há um consenso generalizado em termos políticos dentro da NATO que a Ucrânia eventualmente irá aderir à aliança. Só que para tal é preciso a vitória no terreno. Como sabemos, esse conclui político que já existe desde 2008, não é? Uhum. É uma das motivações que os próprios russos alegam e ser centrais para Para o a início da inclusão da operação. operação especial, mas que na formalidade ainda nada se desenvolveu. Mas Stoltenberg revela isto e, vendo as declarações já do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo e do porta-voz do Kremlin, é mais um adensar da escalada do conflito. Porque, mais uma vez, não se demonstra a possibilidade de uma solução negociada para o conflito, mas sim que a Ucrânia eventualmente será parte da NATO, mas terá que triunfar sobre a Rússia para isso acontecer. Eu só deixo aqui no ar essa ideia de que a escalada da retórica ainda está a existir, e no terreno isso irá manter-se. O que me deixa um bocadinho incerto sobre quanto tempo é que ainda durará este conflito, o que é que a Ucrânia ainda terá que suportar para que este conflito se finde, não é? Qual é que é a vontade política no meio disto tudo? Sem E agora dúvida. passo a Daniel. Eu acho que, tirando aqui só duas ou três ideias mais generalistas, mas que convém sempre manter em atenção, que é Stoltenberg já afirmou várias vezes que a Ucrânia seria um Estado NATO, que isso estaria aberto e que seria uma possibilidade no futuro. Há sempre uma adenda, há sempre o fim do conflito, há sempre um futuro próximo, um futuro longínquo, ou seja, há também aqui um reforçado da narrativa, mas sem a definir claramente, quase como aquilo que a Coreia do Sul faz, que é dizer, ok, se forem envolvidos civis em grandes conflitos ou se houverem ataques massivos contra civis, poderemos fornecer, mas depois também sabemos que a Amnistia Internacional, logo no início do conflito, revelou que os ucranianos tinham práticas um pouco complicadas ao operarem no meio dos civis. Também sabemos que não há grandes esforços muitas vezes para evacuar cidades como houve na Segunda Guerra Mundial, onde se declaravam cidades abertas para que não houvesse a morte de civis e a destruição generalizada. É sempre complicado, não vamos aqui debater quais são as melhores estratégias, mas a vida humana tem um valor substancial. Não é possível de o quantificar, só sabemos que é muito grande e por vezes gostaríamos de a ver mais defendida. E vai de acordo com aquilo que tu acabaste de dizer. Parece que o conflito continua a ser postergado e adiado o seu fim de forma constante e reiterada. De Deixa-me uma só forma. acrescentar Força, força. eu há um bocado tinha dito que a Coreia do Sul tem investido 17 mil milhões ou investiu 17 mil milhões este ano. Enganei-me porque não era isso que eu queria dizer. A Coreia do Sul já lucrou 17 mil milhões com a venda de armas este ano, e é muito mais importante. Claro, sem Por dúvida. exemplo, a Polónia, esse país europeu que está, é um dos países europeus que está não só fisicamente na linha da frente do combate contra a Rússia, mas também simbolicamente na linha da frente do combate contra a Rússia, tem sido um dos maiores compradores de armas à Coreia do Sul. Só queria deixar essa pequena correção. E faz sentido porque ao retomar essa ideia dos equipamentos militares, das munições, de toda a base logística, nós falamos de que efetivamente os Leopard e os Abrams vão entrar em operação. Falam-se em 200 Leopard, cerca de 31 já não. Abrams. É isso, é isso. Mas há sempre aqui uma questão que é preciso distinguir, que é quando se falam em Leopards, não se falam são Leopards 2, são Leopards 1. Sabemos que a maioria serão Leopards 1, que são já dos anos 50, 60, tanques já bastante antigos e datados, sem nenhum tipo de atualização aparente, quer no elemento da arma em si, quer depois em termos de óticas e de informática eletrónica, que dá todo o apoio ao funcionamento da máquina e da peça de, de artilharia que ela emprega. Mas aquilo que temos uma ideia é que
nós falamos de uma frente de contacto, de uma fronteira de combate com cerca de 1000 km de extensão. 200 tanques podem fazer a diferença se forem utilizados quase todos eles em conjunto numa operação, num ponto de ruptura da linha defensiva russa, para depois explorar o mesmo e a partir daí tentar alguma quebra da moral e das linhas de abastecimento e da própria resistência russa. Não sei, será sempre complicado. Nós sabemos que os russos têm continuado a aumentar a produção de equipamento, têm começado a recuperar tanques também já bastante antigos, mas num esforço de modernização. Não sei, eu acho que estamos aqui num momento em que ainda há bastante neblina no conflito. Perspectivam-se muitas coisas, o equipamento está a chegar à frente, perspectiva-se efetivamente o início da contraofensiva ucraniana. Só quando ela começar a decorrer é que vamos ter noção se será bem sucedida ou não. Mas também aquilo que me parece, quando conjugamos com as palavras de Stoltenberg, que tu tanto deste ênfase e que merecem esse ênfase e que merecem ser tidas em consideração, poderemos estar perante quase o grito de Ipiranga, o último grande conflito, a batalha, o Battle of the Bulge ucraniano, que é uma tentativa final de produzir efeitos e resultados absolutos para depois, se calhar, tentar uma negociação na mesa das negociações com base em conquistas no território. É Porque, preciso para uma grande mesa de negociações e, naturalmente, que a Ucrânia, neste momento, penso que, e tu concordas comigo, está numa posição desfavorecida. sem dúvida, há bastante território que foi perdido. O número de perdas deverá ser significativo, a destruição por todo o território é significativa e não há, efetivamente, até agora grandes recuperações, não é? Houve umas ofensivas iniciais ali no verão passado e no outono passado, onde a Ucrânia conseguiu retomar algumas regiões, mas a partir daí isso estagnou e até têm sido os russos, de uma forma também bastante comedida, que têm conquistado mais território, mas acima de tudo que supostamente, e de acordo com os rácios relatos, têm conseguido mais o desgaste e o atrito às forças ucranianas. É uma questão de esperar para ver o que é que o conflito nos vai trazer. A mim parece-me que quando as afirmações se adensam, muitas vezes podem ser quase uma tentativa de tentar estimular uma última resistência, de tentar criar aqui um cenário um pouco diferente por momentos para depois também então tentar retirar algum lucro daí. Se calhar as afirmações de Stoltenberg é mais uma tentativa de fuga para a frente face à confrontação da realidade no território. Não sei, não o vou afirmar porque seria uma teoria da conspiração, mas é Mas uma também perspectiva. é pôr em perspectiva essa possibilidade. Eu Sim, acho que agora entraremos nos outros tópicos. sem dúvida, claro. De uma forma Uh, muito rápida, eu também te passava a palavra nesta questão do Ártico e do Mar Negro. Sabemos que Zelensky afirmou que o Mar Negro seria um mar NATO. Eu acho isso difícil. É um mar russo há muitos anos e possivelmente continuará a sê-lo, dada a presença e a supremacia da Marinha Russa no mesmo. E também vermos os desenvolvimentos no Ártico, que parecem ser quase uma contrarresposta a este desejo de pressionar a Rússia no Mar Negro. Força, Eduardo. É isso mesmo. E os desenvolvimentos no Ártico prendem-se com imensas questões. Prendem-se com o clima de crispação que se vive generalizado da NATO com a Rússia, especialmente de alguns países em termos bilaterais com a Rússia, especialmente a Noruega, no que diz respeito ao Ártico. Falámos de questões de que aparentemente a Noruega ajudou nas operações de sabotagem do oleoduto ou gasoduto do Nord Stream e esta semana expulsou 15 diplomatas russos. Os diálogos dentro do Conselho do Ártico, do qual a Rússia faz parte, foram suspensos e a Rússia neste momento tem a pasta da presidência e irá passá-la à Noruega. Menosprezar ou marginalizar a Rússia em questões do Ártico para mim é altamente perigoso porque a Rússia é de longe o país que estrategicamente mais se envolveu na região do Ártico e que está mais preparado para controlar essa região no futuro. A potencial rota do Norte, não é? O Ártico tem muitos potenciais a nível económico, pelos recursos energéticos que pode ter. Debaixo do Calcula-se que Permafrost. 16% das reservas de petróleo mundial ainda não descobertas estejam lá, 30% das reservas de gás natural não descobertas também estejam lá.
a Northern Sea Route, não é? Uma Uhum. potencial nova rota comercial que, com o degelo do Ártico, pode facilitar o comércio e torná-lo muito mais rápido. Por exemplo, o comércio da Rússia para a Inglaterra pela Northern Sea Route seriam 8 mil milhas marítimas, enquanto que pelo canal do Suez, como tradicionalmente é feito, serão 13 mil milhas marítimas. E Isto encurta até mais ou menos. é uma alternativa para o grande comércio e escoamento dos produtos chineses, que pela Rota do Norte será sempre muito mais rápido, muito mais eficiente, Que se assume como Near Arctic State também quer ter uma pegada no Ártico, mas isso daria todo um outro episódio. sem dúvida. Falando-nos na Rússia, a Rússia é de longe o país que tem a maior pegada estratégica no Ártico, não está só a ativar ou a reativar antigas bases do tempo soviético, da parte do seu território que estão já dentro da tundra do Ártico, Uhum. como a construir bases no próprio Ártico. O Ártico, como sabemos, é um oceano congelado e vários estados têm pretensões territoriais dentro desse oceano, porque podem reclamar zonas económicas exclusivas e plataforma continental. E explorar depois, Isso dá-lhes consequentemente, acesso os aos seus recursos, recursos, sem dúvida. também. Será também importante salientar que a Rússia tem de longe a maior frota de navios Quebra-gelos nucleares, icebergs de gelo. Calcula-se que sejam 37 navios, entre os 37 e 40, sendo 10 deles nucleares, ou seja, isso a mesmo. capacidade é muito maior. E os icebreakers são importantes para criar essas rotas, uh, para no verão poder haver esse transporte. Com estes desenvolvimentos todos, e até fazendo a ponte com a entrada da Finlândia na NATO, Isso mesmo. a, a frota do Ártico da Rússia está estacionada na Península de Kola, que é junto à Finlândia, não é? Que faz Uhum. fronteira direta com a Finlândia. Neste momento, as fronteiras da NATO com a Rússia aumentaram, triplicaram, Uhum. mais 1.300 quilómetros foram acrescentados com a entrada da Finlândia. Mais premente se torna para os russos ganharem esta superioridade estratégica na região do Ártico. E eu acredito que isto tendo sido uma prioridade estratégica do Putin desde sempre, continuará e manter-se-á a ser. Deverá Porque até acelerar em contra-resposta à já para não tentativa falar dos de nucleares russos, encirclement, não é? exatamente. Não só será uma rota de fuga dos russos para um potencial encirclement da NATO, Isso como mesmo. será essencial para a realização de operações que não sejam detectadas, não é? De maneira algo furtiva, Uhum. contra ativos da NATO, infraestruturas críticas da NATO, no caso de um conflito. O Ártico será essencial para o futuro da geopolítica mundial e a Rússia é de longe o país com a maior pegada nessa região. Mas eu gostava que fosses tu a falar da questão do Mar Negro, porque se é que tens alguma coisa a acrescentar àquilo que já disseste, não é? O Mar Negro, quase como o mar é nato, um Sim, bocadinho a lógica. aquilo basicamente que foi dito por parte de Volodymyr Zelensky era que queria tornar a presença NATO no Mar Negro uma realidade e roubar a preponderância russa. Eu acho difícil. A base marítima em Sebastopol já faz parte, dentro da Crimeia, já faz parte da Rússia há bastante tempo. Mesmo antes ainda da Crimeia ter sido anexada ao território russo, era já uma base cedida em contrato de arrendamento às forças navais russas e é lá que se encontra a maior parte da frota russa militar também. É lá que também que houve alguns desentendimentos, a questão do afundar de um grande navio russo lá, a questão acho que era um caça, um drone inglês que foi abatido também junto dessa zona. Por isso, será uma zona com alguma contestação, mas acho difícil porque a entrada é sempre feita através dos estreitos dominados pela Turquia. A Turquia tem um grande dizer por ser membro NATO, mas tem uma proximidade russa que certamente Exatamente. jogará também nesse sentido. Também será estratégico o Báltico, não é? Agora com a entrada da Finlândia. Sem dúvida. A E eu acho que até podemos é pegar nessa entrada da Finlândia, porque eu acho que há aqui considerações estratégicas imediatas, como tu já falaste, que é o alargar das fronteiras da Rússia para com a NATO de uma forma significativa. A Finlândia, que é um Estado altamente armado e altamente capaz em termos militares, mas há outras coisas também a debater, sem dúvida. é importante. Podemos pegar em imensas coisas, não é? A Uhum, questão do Báltico, que é uma coisa que será importante porque a Rússia, muitas das suas operações até de lançamento dos submarinos nucleares, a sua frota do Báltico, que está estacionada em Kaliningrado, não é? Na uhum, Lituânia,
acho eu, não quero estar aqui a enganar, que o enclave russo na Lituânia, que O ponto será mais perto da Europa e de reabastecimento dentro do seio europeu. quanto mais a Suécia entrar. E a entrada da Finlândia tem imensas implicações estratégicas. Em primeiro lugar, a Finlândia, que é um país que quebra a sua tradição de neutralidade, que tinha sido mantida a ferro e fogo, não é? Durante a Segunda Sim, Guerra sim. Mundial, se inibiu de participar em alguma aliança militar durante a Guerra Fria, acabaria por entrar para a União Europeia em 95. Em 2009, com o Tratado de Lisboa, o Tratado de Assistência Militar Mútua, acho, não sei, acho que não é assim a nomenclatura, mas já previa alguma possibilidade de assistência militar à Finlândia. Uhum. Serviço militar obrigatório desde essa altura. A Finlândia é um exército altamente treinado, com mais recursos que alguns dos maiores exércitos europeus. Por exemplo, os seus estoques de tanques são maiores que os estoques de tanques alemães. A nível de munições, tem mais munições do que o Reino Unido. A nível de efetivos e reservas, tem mais efetivos e reservas que Itália, Espanha e Reino Unido juntos. Uh, a Finlândia é conhecida como um exército, como tendo um exército e uma força aérea de excelência. Uhum. Há uma grande adição em termos práticos para a NATO, mas eu acho, Daniel, e nós concordamos nesta posição, que também será um grande risco para si mesmo, esta entrada para a NATO. Sim, eu acho que, apesar de todos os benefícios que a Finlândia tem para a NATO, eu às vezes, ou gosto de lançar a pergunta que é quais são os benefícios que a NATO tem para a Finlândia. E eu acho que aí se calhar não haverá tantos benefícios. Daí pensar que poderá haver quase um usar da NATO uh, por parte da NATO da Finlândia e não o vice-versa. Nós sabemos, por exemplo, que Portugal é um Estado que usufrui a 100% da defesa proporcionada pela NATO. Eu acho que a Finlândia vai fornecer defesa à NATO e não vai usufruir assim tanto da sua defesa. Porque, como tu dizes, já havia tratados e mecanismos de assistência militar prévios. Há também uma questão identitária muito mais forte do que no caso da Ucrânia, não é? Nós sabemos perfeitamente que a Finlândia é um Estado europeu, isso nunca é posto em causa e não é um Estado europeu recente, é um Estado do centro da Europa em termos de sentimentais e identitários. Por isso, num caso de um ataque russo à Finlândia, mesmo que não houvesse mecanismos de cooperação militar ou até lá está, mecanismos para prestar apoio militar em si, eu acho que a Europa se mobilizaria rapidamente para o fornecer e para não permitir à Finlândia enfrentar o desafio sozinho. O que eu acho que a Finlândia. Força, força. E ele foi um alvo nas costas, não é? Eu acho que tu Isso ias chegar. mesmo. Eu acho que a Finlândia aquilo que conseguiu foi declarar-se como mais um alvo, como mais um Estado a abater em caso de conflito generalizado, de uma escalada generalizada e precipitada por algum tipo de acontecimento menos controlado no campo de batalha. E tu próprio já me tinhas comentado isso, mas os próprios russos já responderam, já colocaram efetivos nas fronteiras e já demonstraram isso mesmo. Quase que me faz lembrar aquilo que Portugal conseguiu atingir ao mandar 3 tanques Leopard 2 para a Ucrânia, que foi declarar-se como um opositor direto e traçar em Lisboa um alvo para armas estratégicas ou possível emprego de armas estratégicas num caso de um conflito direto NATO-Rússia. Quero questionar duas coisas. Que nesta península da Rússia, faz fronteira direta com a Finlândia, é onde se supõe que esteja a maior parte do armamento estratégico russo, os mísseis capazes de levar ogivas nucleares. Como tu disseste, o Shoigu, o ministro da Defesa russo, já anunciou o deslocamento de 11 divisões do exército russo para a Finlândia, que é entre 120 e 150 mil homens, alguns sistemas de defesa S-400 e os mísseis Iskander. Em caso de conflito, naturalmente que isto será uma das fronteiras principais, em caso de conflito direto da NATO com a Rússia. Será Porque um teatro de operações, não é? são um teatro de operações fundamentais. E é como tu dizes, a minha perspectiva relativamente à Finlândia é que, de facto, uh, a NATO beneficiou muito com este exército entrar, mas até que ponto a Finlândia beneficiou, não é? Isso. E até Até que porque ponto... depois, mesmo nessa consideração da NATO, ainda há duas coisas que eu acho que são importantes, que é, efetivamente, é benéfico
em termos estratégicos, sobrecarregar as fronteiras russas para impedir que haja uma concentração de forças apenas de um lado ou num ponto. Nesse sentido, há uma vitória para a NATO ao obrigar a Rússia a desdobrar as suas forças ao longo de fronteiras, mais quilómetros e quilómetros de fronteira adicionais, não é? Contudo, e ainda assim, é mais um Estado-membro da NATO, são mais interesses próprios e possivelmente distintos dentro da NATO que, em momento de conflito, podem ditar alguma paralisia estratégica e operacional. Pode criar entropia no Isso funcionamento mesmo, operacional, tático, estratégico. isso mesmo. É mais uma voz, no fundo, que tem que ser ouvida, não é? Os interesses estratégicos num conflito dos Estados Unidos são diferentes dos de Portugal, dos da Finlândia, dos da Polónia, dos da Macedónia do Norte. Por isso, é mais um adensar e um complicar da estratégia e da capacidade de interoperabilidade NATO. A interoperabilidade de meios efetivos não se porá em causa, mas em termos de liderança estratégica, apesar dela estar reservada ao Supremo Comando dos Estados Unidos, depois é preciso isso transfigurar-se e transpor-se para a realidade no campo de operações. E aí é que poderá haver algum tipo de entropia, sem dúvida. Se calhar passávamos Eu, então, mesmo para o final, que é com a questão de Lula visitar o nosso território de uma forma muito rápida. Ainda hoje, à hora do almoço, ele discursou junto de Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo reafirmou várias vezes a postura de Portugal, que se coaduna bastante com a postura do Ocidente em condenar a ofensiva russa e dizer que as negociações para a paz apenas podem ser feitas depois da retirada das forças russas e da abdicação do território conquistado durante o conflito. Eu acho que isso é quase pressupor que as negociações só podem ser feitas após quase uma supremacia absoluta dos interesses ocidentais, e as negociações são sempre feitas entre interesses de ambas as partes. É uma harmonização de interesses de ambas as partes. Eu acho que se calhar aqui o Ocidente está a pensar que conduzirá negociações como conduziu com a Alemanha nazi na altura, onde foi uma rendição quase incondicional, e a rendição incondicional que teve com o Japão. Isso geralmente reserva-se aos derrotados, não é? Não sei se consideraríamos a Rússia derrotada neste momento ou em vias de derrota. Ficará ao cuidado de cada um e à crítica intelectual de cada um. Eu acho é que quando se realmente apela a uma paz e às negociações, apela-se primeiro ao sentar à mesa das negociações e só depois é que se vê as condições. As condições nascem do processo e não são pré-existentes. Não há pré-condições à paz. A paz deve existir, seja de que forma for, quase, desde que impere, não é? Há configurações mais estáveis de paz e menos estáveis. a Diz? ideia de que a ser substantiva tem que ser alimentada de alguma maneira, Uhum. mas não vamos andar a supor essas pré-condições, não é? Sim, eu concordo que há formatos de paz que são mais estáveis e atingem, ou seja, podem tocar mais perto do ideal do que outros. A questão é, nós estamos claramente neste conflito, temos que o analisar de uma perspectiva realista e lembramos perfeitamente de Tucídides dizia que os fortes fazem aquilo que podem e os fracos sofrem aquilo que se lhes impõe. Exatamente. A Europa tem essa força para impor aos russos pré-condições de paz. A Ucrânia também, não sei. Um, e aí acho que o argumento de Lula, que diz que aqueles que fornecem armas, aqueles que falam em guerra, sustentam a mesma. E quando ele diz que ele não quer falar em guerra, quer é falar em paz, e daí não fornecer armas a nenhuma das partes do conflito, e também moderou um pouco a sua postura ao voltar a condenar também a ofensiva russa e dizendo que a Rússia, a partir do momento que invadiu, quebrou as regras internacionais e que deve ser censurada nessa perspectiva, mas depois também acabou por ser pragmático e dizer que neste momento a invasão é um fato consumado e apenas temos que lidar com as consequências que advêm dela. Como sabemos, o Lula também gosta de ter esse protagonismo a nível de diplomacia e política externa. E eu acho que é importante o Brasil também ter uma postura tão vincada a nível de política externa, quer se identifique ou não ideologicamente com a figura de Lula.
mas ter essa postura vincada sendo a principal economia da América do Sul é importante. E é essa lógica, esse pragmatismo, não é? Sim, Uh, a Rússia, inegavelmente, é que cometeu aquilo que os tribunais de Nuremberg apelidam do crime internacional supremo, não é? O ato de guerra. sim. E Lula reconheceu isso, Mas porque contudo, Lula consegue dizer que neste momento. é que o conflito está a ser alimentado de vários lados, não é só por causa da postura russa. E eu Sim, acho que nós podemos beber um bocadinho dessa ideia. O Lula querer dizer isto e negar-se a dar assistência militar à Ucrânia não é tomar a posição de Putin, que é um bocado aquilo, a informação que nos transmitem, não é? sim. É aquilo um bocado que os média tradicionais Há proximidade salientam. ideológica, há proximidade entre os BRICS, não se pode descartar isso, mas parece que efetivamente o argumento. Lula. Sim, sim, mas é essa lógica do pragmatismo é que é o mais importante de salientar aqui no meio. E, E, eu concordo a 100%. E eu acho que a mensagem de Lula toca e é forte em termos de legitimidade internacional e de coesão argumentativa mesmo, que é, se falamos em paz, temos que falar em paz de início a fim, temos que a promover, independentemente do que cada lado quer ou não quer, temos é que os sentar a falar. E isso comprova-se efetivamente porque é dos primeiros líderes que diz que é paz, paz sem pré-condições, é a paz que nascer das negociações. O importante neste momento é parar a matança, parar a perda de vidas humanas, que não podia estar de mais acordo, seja de um lado, seja do outro, porque a vida, lá está, a vida humana não tem um valor que se lhe possa atribuir, mas é infindável. E é isso que acho que precisamos mais e que o Ocidente não fez desde o início. Às vezes choca-me a forma como, até hoje, a maior parte dos conflitos sofrem logo apelos à paz imediatos, independentemente das condições ou dos lados que estão em guerra. Mas este foi dos poucos conflitos que assumiu que para a paz existir tinha que haver, à partida, a vitória de um dos lados. E isso pode não conduzir à paz, e aquilo que garantiu, pelo menos até agora, é que houve uma perda desmesurada de vidas humanas de ambos os lados e uma destruição também sem precedentes do território ucraniano, nesse sentido. e acho que com este mote terminamos o episódio de hoje. É muito essa lógica de a preservação da paz e não a continuidade da guerra e o zelo por isso acontecer. E devemos um, elogiar o papel de países que se prostram a querer assumir essa postura de conduzir esta situação toda nesse sentido. E o Brasil, com tanta influência do lado dos russos, poder conseguir forçar Putin a ir à mesa de negociações, mas também os ucranianos, porque, como nós percebemos, o Ocidente está mais interessado com a continuidade da guerra do que propriamente com o O seu final de uma fim, solução uh, também. E agora é esperar para ver. sem Naturalmente que dúvida. as declarações polémicas para algumas perspectivas. Eu acho que hoje o episódio foi muito rico, analisámos aqui algumas as questões a nível profundo. E pronto, Daniel, acho que por hoje é tudo. É isso. Acho que de uma forma geral é mesmo isso. Eu aproveito o repto do Eduardo para me despedir e dizendo só que continuem a debater, mantenham-se críticos e continuem a observar aquilo que se passa à vossa volta. Exatamente. Até à próxima, Bem-aja. Eduardo. Até à próxima a todos. E foi um prazer.